Hoje vamos falar sobre as condições suspensivas. O incorporador pode colocar como condição suspensiva, por exemplo, o atingimento de meta de venda, a assinatura de contrato de financiamento com um banco como a Caixa Econômica Federal, dentre outros pontos, e nesse vídeo vamos falar da aplicação dessas cláusulas nas incorporações imobiliárias e tudo o que você precisa saber a respeito. Olá, sou o Matheus, diretor de desenvolvimento do Arx, o ERP da construção civil. Primeiro, vamos entender o que são essas cláusulas de efeito suspensivo. Depois vamos falar sobre comercialização e tributação durante a janela de efeito suspensivo. E por último, sobre como funciona a aplicação dessas cláusulas na prática no término do efeito suspensivo. Caso as coisas não vinguem como pretendia, o incorporador tem a opção de abortar o empreendimento, mesmo tendo unidades comercializadas. Mas tudo isso depende da implementação correta das cláusulas e seguir determinadas regras como manda a lei. O prazo máximo que pode perdurar os efeitos suspensivos da incorporação é de 180 dias e não é prorrogável. Mas precisam todas as informações serem claramente definidas no registro de incorporação, junto das condições que o incorporador quiser definir adicionalmente, que vão permiti-lo desistir do empreendimento. Então, por exemplo, se o incorporador visa atingir uma determinada meta de vendas e pleitear recurso de financiamento bancário, ele pode colocar isso como um requisito à aprovação do empreendimento por um banco. Então, se esse empreendimento não for aprovado e não rodar pelo banco no tempo definido, ele pode optar em desistir do empreendimento. E lembrando que a Caixa e os demais bancos só liberam os recursos para as obras uma vez que já tenham dado baixa nos efeitos suspensivos daquela incorporação. Além de definir essas regras de forma clara no registro de incorporação, é boa prática ter isso de forma clara no contrato de compra e venda também com os adquirentes, pois o comprador precisa anuir e estar ciente de que está comprando as unidades durante a janela de efeito suspensivo do empreendimento. E é importante frisar que, de acordo com interpretações do Código de Defesa do Consumidor, nessa janela, o comprador também pode rescindir unilateralmente a promessa de compra e venda dentro do mesmo prazo e condições que ao incorporador é permitido desistir da incorporação. E como fica a tributação e os registros contábeis na janela de efeito suspensivo? Bom, se você ainda não viu nosso vídeo sobre método POC, que está aqui em cima, lá a gente falou sobre o reconhecimento de receitas durante a obra. Dá uma olhada lá no vídeo, mas basicamente durante a janela de efeito suspensivo não se aplica o POC, ou seja, não se reconhece receita. O correto é contabilizar todas as receitas dos adquirentes no passivo circulante em uma conta específica de antecipação de clientes. E não se deve tributar esses valores devido à probabilidade dessa receita não se concretizar. E isso está definido na Instrução Normativa da Receita Federal, número 84 de 1979, que está aqui na tela o trecho que aborda isso. Se o incorporador quiser desistir da incorporação, precisa ser denunciado por escrito ao cartório de registro de imóveis e comunicado também por escrito para cada um dos adquirentes, sob pena de responsabilidade civil e criminal do incorporador, como consta aqui na lei de incorporação. Todos os valores pagos pelos compradores nessa situação têm que ser devolvidos, incluindo correções e juros contratuais que ele tenha pago durante o contrato. E acima desses valores devem ser aplicadas as devidas correções monetárias especificadas no contrato de compra e venda. Se o incorporador não quer desistir da incorporação, uma vez que tenha cumprido os efeitos suspensivos e quer ir adiante com a incorporação, ele tem que promover a celebração do contrato relativo à fração ideal do terreno, do contrato de construção e da convenção do condomínio, nos termos da lei de incorporação. E nesse ponto ele compra os efeitos suspensivos e dá por realizada a incorporação. Nessa ocasião, ele não tem mais o direito de desistir e precisa executar a obra e entregá-la. E já pode iniciar o reconhecimento das receitas de acordo com o método POC, assim como tributar os valores que entraram de acordo com a data base da concretização dos efeitos suspensivos. E aí, deu para entender? Comenta aí embaixo o que achou e não esquece de deixar o like e se inscrever para ficar por dentro de outros vídeos como esse. Até mais!